Vamos lá, vamos tratar todo mundo. Muito bom, muito bom. Enquanto tem gente que tá aqui nos Estados Unidos mandando vir suplemento do Brasil para eles, você está fazendo o caminho inverso, você está fazendo o caminho certo. Você está pegando daqui e mandando para aí. É isso aí. Manda bala. Muito bom. Dá para enviar, sim, se não dá para ficar disparando. Tá? Faz um envio só, bem simples. Que ele falou que tudo bem. Bem simples, assim. Vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos. Tá chegando aqui. Ah, tenho bastante coisa para compartilhar com vocês e realmente vão quebrar essa história de flu season aí. Eu quero desafiar vocês que esse ano vai ser o melhor inverno de vocês aqui na América. Para quem está aqui e para quem não está aqui, quem está no Brasil, vai descobrir os segredos e aí não vai ter isso, né? Você vai descobrir que não é só no inverno que pessoas ficam doentes, não. A gente tem como prevenir, tem como realmente fazer algo para não deixar isso acontecer. Tá? Muito legal, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Vamos esperar só mais alguns minutinhos. Tem mais gente chegando e a gente já vai começar. Vamos lá. E aí, gente, como é que vocês estão? Naira, como é que tá o seu pessoal aí? Tem muita gente doente por aí? Fala, Carol, tudo jóia? Aí, minha amiga veio, a Carol. Opa! Eu tô aqui, gente, eu tô de pijama, Acabei de eu tô chamar ela, viu? aqui. Muito bom. E por isso, Fernando, por dá uma dor enquanto de aqui. espírito, tá aqui. Ó, todo mundo vai assistir a tua aula, Fernando. Opa! Opa! Bom jantar junto com vocês. Gente, Fernando, por aqui, por enquanto tá bem, mas a semana passada o Nicolas estava com uma tosse bem chatinha. Aí logo ele melhorou, graças a Deus. legal. Não, tá chegando, tá chegando, É, tá vindo, tá vindo. Essa é a questão. Então, dependendo do que a gente fizer, a gente consegue fazer com que ela passe por cima ou ela fique. entendi. A gente vai trabalhar para justamente dar para vocês aí os códigos e as ferramentas que vocês precisam para conseguir passar por isso aí. Para prevenir. É, e até se vier, né? A ideia é realmente o teu corpo ser a prova, né? É quase a prova de bala, né? Mesmo que venha, vai vir e voltar rápido. Vai ser uma coisa muito rápida, que não vai Isso, causar problema. Mas legal, sejam todos beleza. muito bem-vindos aqui. Legal, Dona. Ah, o Guilherme está por aqui já. Dona Clis, tudo jóia. Carol está aqui. Renatão, muito bom ver vocês. Realmente é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Realmente é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês, estar com vocês aqui, tá? E realmente a gente crescer com relação à consciência, né, do que está acontecendo e também você vai perceber
Só da gente conversar aqui, você vai perceber coisas que você vai ver, sua vida realmente vai mudar. Você não vai mais olhar para as situações e achar que está tudo bem. Você vai estar preparado, preparada para passar por isso. Tá? Eu anotei algumas coisas, a gente vai realmente compartilhar, vai ser muito ouro, eu estou muito contente. Gente, a ideia maior dessa live realmente eu conversei com tanta gente na semana passada, e muita gente perguntando de muita coisa, e ver assim, como que um pouquinho de informação pode fazer, mudar o jogo, talvez, de muitas famílias, né? Então, surgiu aí uma santa indignação da gente começar um movimento aqui e realmente passar e compartilhar com vocês o que Deus já tem dado para mim e minha experiência de escritório, minha experiência de atendimento e trazer para vocês ferramentas para vocês realmente lidarem com o dia a dia, né, e não ficarem mais dependentes. Agora, vamos falar rapidinho aqui sobre flu season. Conta para mim aí, pensa aí, o que acontece com você, né? O que acontece numa situação quando você está com flu, né? Tá com aí influenza. O que acontece com você? Vamos pensar junto aí. Primeiro, a criança fica doente, aí ela acaba não indo para a escola, né? Fica em casa, aí, ou então você tem que trabalhar, mesmo doente, mesmo cansado, com dor no olho, dor de cabeça, e aí vai para onde? Vai para os remédios e vai tomando um atrás do outro para tentar passar. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca teve um inverno daqueles que foi realmente aí que fica para a história, né? Eu me lembro aqui em casa, quando a gente comprava Tilenol de fardo. Eles vendiam no mercado, assim, pacotes de 4. A gente comprava 2, 3 desses, então, para poder durar o inverno. Era, tipo, obrigatório ter esse tipo de coisa em casa e a gente ficava, como todo mundo, ficava doente. Eu fui na igreja domingo, agora, depois de estar fora aí alguns dias, né, e voltei, e o pastor estava contando comigo, assim, ó, tá muitas famílias doentes, já estava meio vazia a igreja já, e ele falou assim, olha, tem muita gente com influenza A, tantos com influenza B, quem é da terceira idade, tem muita gente que está internada, pelo menos 5 estão internados com tratamento respiratório, porque não estão conseguindo lidar. Gente, é real, tá? Já começou, já está por aí, e se você não se preparar, você vai ser o próximo. Essa que é a verdade. Se você não se prepara, você é a próxima pessoa que vai estar lidando aí com Tilenol, lidando com antibiótico, lidando com... E aí, quem tem família grande, então, né, seu primeiro filho tem, aí ele passa, aí ele começa a melhorar, aí passa para o segundo, né, aí o segundo passa para o terceiro, e aí quando você vê, você já está uma semana, e aí, de repente, o primeiro começa a ter tudo de novo. E aí você assim, peraí, ele ficou bom, ele já está de novo, essa é outra rodada, é a primeira rodada ainda, que não ficou curado, todo mundo tomando antibiótico. E eu me lembro de uma vez que a gente ficou, acho que a gente tinha 4 crianças nessa época. E era tanta gente doente que eu peguei o espelho do banheiro, e tinha um espelho muito grande no banheiro das crianças, e eu peguei a canetinha e eu escrevi o nome de todo mundo. E eu marquei ali para poder ver assim com o nome de todo mundo que horas que eles tomavam o remédio para a gente poder não se perder. Eu me lembro que todo mundo tava assim, gente doente, aí tinha criança que estava vomitando, criança que estava com febre. Então eu marcava a temperatura quando eu checava e ia meio que checando todo mundo assim, gente, isso é loucura. Pensar que você vai ficar dependente, vai passar o inverno todo doente, vai sempre ter alguém que não está bem, isso não é o ideal. Isso realmente acaba sendo a realidade da gente aqui, mas isso não é o real. E eu quero realmente conversar com vocês um pouquinho. Agora, vamos fazer um plano daqui, olha só. Pensa comigo aí. Quem conhece alguém, escreve aí no chat para mim, quem conhece alguém que está doente recentemente, que já está com dor de cabeça, que está sentindo aí febre, está meio febril, dor nos olhos, cansaço. Deixa eu ver os comentários aí. Tem alguém que conhece alguém que está doente, ou você mesmo já está começando a ter sintomas?
Deixa eu ver aqui. Escreve nos comentários aqui. Deixa eu dar uma olhada. Né? Ó, eu conheço apenas algumas famílias que já estão doentes aqui, por aqui. Pelo menos mais de 5, com certeza, que tá na situação. Você conhece alguém aí? Legal. Ó, eu também. O outro tá ruimzinho, é verdade. Não, gente, chegou, né? Chegou e a gente tem que lidar com isso. Agora, vem comigo e eu vou mostrar para vocês, enquanto eu mostro para vocês o que está acontecendo, o calendário do ano, vocês já vão me dizer se o problema da fruta está ligado com o frio ou se tem alguma outra coisa. Olha só, pensa comigo aí, vamos lá. Verão, aqui nos Estados Unidos, né? Ou até no Brasil aí. Chega no verão, o que que acontece, gente? Junho, julho, piscina, praia, você está usando, começa a usar um monte de roupa sintética, de plástico, de exercício, né? Você vai para a piscina com muito cloro, você expõe seu corpo a todo cloro, protetor solar, né? E aí você começa a fazer muita atividade fora, só que você está usando roupa sintética, seu corpo não está preparado, mas você aguenta o verão, não come muito bem, porque no verão a gente não come muito bem, né? Vai comer fora, vai comer churrasco, vai comer lanchinho para poder aguentar e aproveitar o tempo. Gente, e esse é o nosso verão, né? Você passa o verão no meio disso tudo, começando o ano. Aí chega lá para agosto, setembro, já está na hora de ir para a escola, né? Começar a preparar as crianças para ir para a escola. E aí vem a lista de material da escola, né? O que que você tem que comprar para mandar para a escola? Aqueles fardos de Clorox Wipes. Gente, para quem não conhece, gente, aqui na América tem os potes que vem com um monte ah, de desinfetante num lenço umedecido. E você pega isso, é tudo cloro, tá? E você tem que comprar esses fardos e mandar para a escola como parte da lista de material. Gente, quando você começa a escola, esses kits aí e esses lencinhos são usados para limpar tudo. Tudo. Não tem um ambiente que não se passa esse tipo de cloro, de lencinho. Se não passar o lencinho, não está limpo. Então, teu corpo, que já vem do verão sendo exposto a um monte de cloro e um monte de coisa, agora você começa a se envolver com Clorox Wipes, começa a se envolver com todo esse tipo de químico. Gente, eu conheci outro dia um rapaz, um senhor, que trabalhava há 20 anos limpando escola. 20 anos. Ele já era até meio tortinho, já estava meio virado, porque o cheiro de cloro e cheiro de químicos era tão forte, né? Eu fui levar o meu filho, ele toca a gaita de fole e eles estavam treinando, né, numa escola, num horário fora do horário normal. E o cheiro era terrível. A pessoa usava máscara para poder usar. E ainda assim, ela usava luva, mas você via que não tinha jeito. Sabe, o cheiro era forte, e esse tipo de químico fica na mesa, fica nos lugares, a criança senta, ela vai debruçar na mesa, né? Então tudo isso vai passando para a pele. Passou para a pele, passou para o corpo. Então agora, ó, veja comigo toda essa carga de toxina. Então agora imagina um monte de aluno numa sala de aula, todo mundo compartilhando o seu cheiro de produtos de limpeza de casa, né, de amaciante. A gente sabe que isso tudo ele diminui o sistema imunológico. A gente sabe que todos esses químicos fazem com que o sistema imunológico da gente fique enfraquecido. Só que a gente aguenta firme, a gente vai lá, né? Então, creme de cabelo, então, um coleguinha tá aqui com creme de cabelo, outro outro tá ali usando amaciante de roupa. Aí você, para completar e dar cerejinha do bolo, o que que você começa a fazer? Começa a comer a comida da escola. Aquela comida que você sabe que não é saudável. Ou você compra aqueles Lunchables, né? Aqueles lanchinhos já prontos, que também não é saudável. Você começa a mandar, porque ele é fácil, ele é prático, e a criança começa a se expor a isso também. Então, aí eu tenho toda essa carga tóxica, a gente já está no finalzinho de agosto, setembro, aí já vem outubro. O que que eu tenho em outubro? O Festival dos Doces. É o Halloween.
Ah, mas eu não celebro Halloween. Eu falei, eu também não. Mas Halloween é o momento que o doce chega na casa da gente. E ele chega com aquele corante laranja, que nada mais é do que o amarelo mais o vermelho, né? Aquele corante vermelho que você sabe que é tóxico. Então, junta ele com mais o corante amarelo em todo aquele bando de doces e você tem aí doce em casa. E o mais interessante é que quando acaba o Halloween, o doce ele entra em desconto, em promoção. Então, ele cai pelo menos em 50%, 60%. O preço fica muito barato, porque ele é temático, né? Então as pessoas têm que comprar esse tal desse doce e você tem um monte de doce em casa. Gente, eu não celebro Halloween e na minha casa ficou um monte de doce. E não é assim um chocolate ou outro, não. Tem de tudo, tá? E esse doce todo, esse açúcar todo, de novo, açúcar, ele é um dos maiores inibidores do sistema imunológico. Então, entrou açúcar, o corpo começa a sofrer. Então, olha, pensa comigo. Verão super exposto a químicos. Escola exposto a químico. Aí vem outubro, Halloween, químico. Aí, passando Halloween, o que que a gente tem? Thanksgiving, que também é o momento que a gente tem um monte de doce. Né? Primeiro, você tem todas essas festas, essas trocas de cookies, trocas de cupcakes, todos com aquele frost, né, de chocolate, aquele frost de açúcar bem docinho. O que que a gente começa a ter? Ó, mais açúcar. E aí eu tenho açúcar em outubro, açúcar em novembro, chega em dezembro, Natal, o que que a gente celebra? Mais doce, açúcar em dezembro. Né? Tem os festivais que você cada um leva, né? Uma bandeja de cookie, você troca cookie com outras pessoas, e aí você acaba levando mais bolacha para lá. E tem aquelas, já viu ah, aqueles doces que parecem uma âncorazinha assim, um cajadinho, que aquilo ali é açúcar com menta. Então, também serve aquilo ali. E aí, o que mais que a gente pode comer? Chocolate, muita bala, tudo temático, tudo vermelho, tudo verde, com todos esses corantes. M&M, que é natalino, M&M, em vez de vir na cor do M&M, que já é tóxico, agora ele vem vermelho para você poder comer. Aí você já tem também o doce que você comprou no Thanksgiving, que estava mais barato, do Halloween, que você já está comendo também, que você já tem em casa. Então, onde você vai achar alguma coisa de doce. Né? E isso, gente, é o tempo todo. Então, o que que acontece com a gente? A gente é exposto esse tempo todo a químicos, a gente é exposto esse tempo todo a doces, a gente, nossos filhos, e o nosso sistema imunológico vai baixando a guarda. Passou o Natal, entrou aqui no momento de férias, né, da gente que entra no Natal e Ano Novo, o que que acontece? Todo mundo cai doente. É o que acontece. Aí é que a flu season começa. E aí, gente, uma vez que ela entrou na casa, ela pôs o pé na porta e ela desce, ela vai ladeira abaixo, tá? E ela vai pegar o período de férias inteiro, vai entrar janeiro e vai ser uma depois da outra. Um depois da outra, e você vai pegando, você não sabe quando que você acaba. Esse é o momento que pais entram em contato comigo. Eu me lembro de um cliente que o primeiro contato deles foi em novembro, não, foi em começo de dezembro, né? Falou, meus filhos estão ficando doentes, muito doentes, e eles ficavam doentes toda semana. Na verdade, nunca ficavam bom, né? E era isso. Esse era o momento. E você, quando você se vê, você já está no meio da flu season. Isso é tão real que os hospitais, né, controlam a quantidade de pessoas que você pode entrar. Você não pode vir fazer visita, a menos que você seja família ou se que você é líder religioso, senão você não pode visitar. Você não pode ficar andando por aí. Os lugares, eles limpam com muito mais propriedade. Gente, janeiro fica esse caos aí, porque eu tenho o corpo já todo sofrido, né, de tanto comer doce, né? Chegou janeiro, aí quando você pensa que vai melhorar, vem fevereiro, que é o feriado do Valentine's Day. Em Valentine's eu tenho mais o que? Doce. Eu tenho muito doce que é entregue para as crianças. Então eu tenho doce em novembro, doce em outubro, doce em novembro, doce em dezembro.
Um respiro em janeiro, já começa a fazer as vendas de Valentine's para janeiro e fevereiro. Quando chega março, você tem o St. Patrick's, que também é doce, só que é verde. É o mesmo doce, que vai mudando de cor. E ele é temático, agora ele é verde. Tem mais chocolate, mais doce sendo exposto. Passando, gente, passando fevereiro, passando março, que vem Páscoa. E aí você vai pensar, agora, Páscoa é tranquilo. Gente, Páscoa tem um docinho aqui que é típico, que ele é um marshmallow que parece um pintinho. Ele é amarelinho e ele é simplesmente um marshmallow em cima de outro marshmallow. Pensa que você faz um pintinho com marshmallow. E isso é uma praga. Isso tem em todo lugar. Fora que os doces da Páscoa, eles também são muito atípicos. Então, você tem os mesmos doces, só que agora os tons, ele é mais, são tons mais pastéis. Mas é o mesmo doce. Gente, e a gente vai de doce em doce, e a imunidade da gente vai caindo, e ao ponto que a gente realmente chega, e você vê que você tá ali em maio, começa as alergias, né? E aí você começa, porque começa a cortar grama, e aí você tem todas as partes alérgicas, e aí você já tem junho de novo, e você começa a ver. Você vai perceber que você vai ficando doente o ano todo, porque o seu corpo está sendo exposto a químicos, o seu corpo está sendo exposto a metal pesado, o seu corpo está sendo exposto a um monte de açúcar. E com isso você perde, né, teu sistema imunológico perde força, e aí, gente, aí é o tal da flu season. Como é que a gente pode combater isso? Como é que a gente pode quebrar esse ciclo para que isso não aconteça mais? Gente, primeira coisa, vamos falar o seguinte. O vírus, ele é 10% do problema. Eu vou contar para você. A questão maior não é o vírus H1N1, e não é o Covid. O problema maior é o seu corpo. Se o seu corpo não está preparado, se o seu corpo não está fortalecido, pode ser o vírus que for, você vai pegar e você vai ficar doente. Então, a questão maior, gente, não é só tomar cuidado com a flu season, mas realmente garantir que o seu corpo ele tá pronto para você aguentar aí o que tá vindo. E você tá atento e não deixar o seu corpo ficar exposto a esse tipo de não só de químicos, né, mas de comida que acaba fazendo mal para você. Então, essa questão de que o problema da flu é porque está frio é uma mentira. Isso é uma mentira contada. O problema da flu season é que eu tenho um corpo que durante o ano todo está sendo exposto a um monte de coisa. E aí é que a gente tem que chegar e descobrir qual é a raiz do problema. Porque eu posso dar para vocês aqui, né? Então, o que que a gente faz para lidar com o flu? Eu posso falar, olha, você pode fazer, né? Dependendo do caso, você pode usar o OnGuard. O OnGuard é super jóia. Em outros casos que são mais graves, como o Covid, eu faço uma combinação de OnGuard, orégano e melaleuca, né? É uma opção. Ou eu tenho um suplemento, que é o suplemento Black Radish, que é muito bom para combater vírus. Eu posso dar essas dicas para vocês, mas se você não cuidar da raiz, você vai estar só lidando com a parte externa, você vai estar lidando simplesmente com o sintoma, o que está na superfície, você vai estar perdendo o que realmente está acontecendo com o seu corpo. Então, essa que é a chave para você lidar. Você tem que olhar para o seu corpo como um todo, né? Outras dicas que você pode fazer, né? Você pode ter uma maquininha de ozônio e você liga o ozônio em casa. Mas, de novo, ligar o ozônio em casa é legal, purifica o ar, purifica, limpa, limpa, dá certo, dá certo. Mas se o seu corpo não tá bem, vai ser simplesmente só tratando a superfície, né? Você pode ter um bom purificador de ar. Se você não cuida do corpo, você vai estar lidando só com a superfície. Faz sentido para vocês isso? O nosso corpo, ele responde ao que está acontecendo. Então, a gente precisa estar atento e realmente cuidar do corpo e garantir que o seu corpo está
pronto para lidar com essas situações. E não só isso, mas você está atento para o que que você está trazendo para dentro de casa, o que você está trazendo para o seu corpo, para não deixar que isso afete você. Por exemplo, se você está com influenza e se você corta o açúcar, a possibilidade de você ficar bom é muito mais rápido. Você quer aumentar o seu tempo de ficar doente, continua consumindo açúcar. Cada vez que você consome açúcar, você acrescenta um dia a mais no seu processo de cura. Isso contando que você está usando um método certo, natural, ao invés de você estar pondo aí antibiótico. Depois do antibiótico, então, você simplesmente destruiu a sua flora intestinal. O seu corpo não vai. Tudo que você comer para te fazer bem, não vai ter como ser usado, porque você acabou de destruir o que os soldados que estavam trabalhando na sua batalha. Então, algumas coisas que eu percebi, quando a gente está tratando de flu, que tem que ligar aí a nossa mente. Primeira dela, gente, não tem como você tratar a flu ou nenhum tipo de doença, nenhum tipo de situação com um pé na alopatia e um pé na naturopatia. Não tem como. Porque um vai destruir o outro. Não é. Então você tem que realmente caminhar e escolher, né? Você tem que pedir a Deus direcionamento e seguir, porque se você ficar com um pé lá e um pé cá, você não vai ter resultado. Você não vai ter resultado, porque você vai ter o antibiótico, o tratamento natural que tenta reconstruir o seu corpo, enquanto o antibiótico vai estar destruindo o seu corpo. Então você pega aí, você toma antibiótico, ele destrói seu corpo, aí você toma alguma coisa para construir seu corpo. Você toma antibiótico, ele destrói seu corpo para você tomar alguma coisa. Gente, é insano. É insano você fazer isso. E é exatamente isso que eu vejo muito acontecer. Né? A pessoa tem até uma mentalidade natural, só que como ela está tratando só a superfície, ela não está indo mais a fundo, ela não tem o resultado que ela queria. Aí ela vai lá e apela para o antibiótico. Aí ela vai lá e apela para o outro remédio. Ela apela para o Mucinex. Né? Eu fiz isso por muito tempo. Eu tô no processo de quando eu estava conhecendo, eu continuava tomando meu Mucinex e suplemento, e não dava certo. Aí nem o suplemento dava certo, nem o Mucinex dava certo. Né? E aí foi piorando. Né? Eu tive que realmente parar, chegar ao momento de dar um basta e falar, ó, parou. Gente, eu não lembro nos últimos 5 anos se teve alguém aqui em casa que ficou doente de cama, assim, que ficou dias. Não lembro. E não é porque a gente não fica doente, não é porque a gente não sai. A gente sai, a gente se expõe, né? Chega essa época, as famílias da igreja começam a ficar doentes, e você sabe que se você está com flu, você não pode sair. Se você sai e está em algum lugar, você é olhado torto, né? Que você começou a tossir, todo mundo já olhou para você, ainda mais depois do Covid. Você não pode tossir em público. Tossir em público, você já é olhado assim, você tem que dar um jeito, né? Então você precisa agir. Então a gente é exposto. A gente é exposto, sim. Só que o que que a gente faz? Né? A gente prepara o corpo. Assim que a gente descobre que está acontecendo alguma coisa, eu já vou na raiz, eu já lido com o problema. E aí, dá no segundo dia, a criança tem uma febrica e aí depois ela já passou, ela já está pronta. E é isso aí. Porque a gente está lidando justamente com um corpo que está preparado para lidar com isso. A gente tem aí pelo menos 5 anos que a gente tem zero do Tilenol, zero de antifebril. Por quê? Porque o corpo deles está. Eles estão lidando com isso, né? E o corpo está sendo exposto e a gente está lidando de um jeito que está realmente trazendo saúde para eles. E a alimentação, né? A gente já sabe, deu problema, corta o açúcar, logo de cara. Então, não tente, gente, não negocie com o sequestrador. Se você quer lidar com flu, você tem que fazer isso, você vai ter que realmente agir rápido. Né? Eu tenho clientes que, todos eles, né? Por que que está demorando você comer açúcar? Comi. E aí você está atrasando o processo de cura do seu corpo, porque o açúcar, de novo, ele é um dos maiores inibidores do sistema imunológico que existe.
Você comeu açúcar, o sistema imunológico vai lá embaixo, tá? Então você tem que estar atento, tem que estar muito atento com o que está acontecendo. Gente, agora, né? Eu posso dar um monte de dicas para vocês. Você pode ir lá no meu feed, você vai ver, ó, tem dica de chá de alho, tem dica de óleo essencial para usar, né? Já tem dica de equipamento para comprar, para usar. Agora, o que tem que realmente fazer? Preparar o corpo, trazer o corpo para realmente estar lidando de forma natural. Você tem que trazer o corpo, né, para a raiz, para que um corpo que está equilibrado, um corpo que está ajustado, um corpo que você consegue lidar com a raiz do problema e manter o equilíbrio, ele recebe a flu e a flu vai embora. Ela vai embora com medo, ela vai direto para quem está comendo açúcar. Ali, porque ela sabe que lá ela vai encontrar casinha, vai encontrar morada ali. Não contigo. Então você tem que estar atento para isso. Isso tem que estar realmente na sua cabeça, tem que estar no seu coração. Tá? Não tem como. Eu tenho tenho um casal que eu trato eles e muito interessante o caso deles. Né? Eles moram no Mississippi e eles entraram em contato, os dois filhos deles ficavam doentes, muito doentes. E para vocês entenderem como que o ambiente faz a diferença, eu fiz uma análise deles e eu fiz uma análise, na verdade, da casa e a gente descobriu que na casa que eles tinham acabado de comprar, né, a pessoa que tinha morado antes tinha fumado. Ela era um fumante. E aí o filtro de ar da casa não tinha sido trocado e também tinha mofo. Então, o cigarro que estava nesse ambiente, que estava na parede, né? Porque a pessoa fuma, a nicotina ela vai para a parede. Então, o cigarro que estava, a nicotina que estava na parede e o mofo que estava no ar-condicionado estavam drenando o sistema imunológico das crianças. E eu tratando as crianças e elas voltando, até que a gente falou, vamos fazer uma análise um pouco maior. E aí a gente viu isso. Resultado, quando eles trataram a parede, compraram um filtro de ar e mandaram limpar o ar-condicionado, as crianças pararam de ficar doentes. Pararam. Foi um passo de mágica? Não. Foi olhar para a família como um todo. E isso fez toda a diferença para essa família. Essas crianças nunca mais tiveram infecção de ouvido, nunca mais tiveram que lidar com nada. Até depois disso, foram ter cru depois. E você pode, tem até testemunho deles aí na minha página, que teve e não foi tão difícil, foi muito rápido. Rapidinho ajustou e foi tipo 2 dias. A criança ficou doente e voltou. 2 dias. Quando eles estavam ficando doentes, o inverno passado, eles ficaram doentes o inverno inteiro. Carol, ajuda. A água com limão ajuda um pouco? Ajuda, mas não tanto, porque se a questão está no ambiente, você tem que estar atento porque o que está acontecendo em volta, entendeu? Às vezes você está cuidando, né? Você está pensando, eu vou cuidar, né? Tem gente doente em casa, o que que você é ensinado aqui na América? Você compra seus lencinhos umedecidos de cloro e você passa em tudo, né, porque você não quer que o vírus circule pela casa. Quando, na verdade, o fato de você fazer isso, você está pondo o seu imunológico em xeque. Então, você tem que dar uma olhadinha no que está ajudando. Né? O pH, eu não trabalharia com o pH, porque pode ser que o problema está o oposto. Né? Então, antes de medir, antes de testar, eu tentaria realmente ver o ambiente como um todo. Vamos lidar com a situação, vamos lidar com a raiz, lidar com a pessoa, com os hábitos da pessoa. O que que você está fazendo? E aí sim, a gente toma uma medida que vai ser certeira e assertiva para resolver o problema. Faz sentido para vocês até aqui? A gente está caminhando. Faz sentido isso tudo que eu estou falando? Vocês conseguem ver o quanto que você foi enganado com relação à fluxo, que na verdade você está sendo exposto o tempo todo e na verdade o seu corpo está sendo preparado para essa situação. A gente está sendo preparado para isso e esse é o problema.
Porque, verdade seja dita, essa é a época do ano que as empresas vendem mais remédio. Essa é a época do ano que a fábrica do Tilenol está lá expondo, e eles vendem mais e garante os bônus. Essa também é a época do ano que você tem vacina acontecendo, né? Eu recebi mensagem essa semana da CVS perguntando se eu não vou tomar minha injeção contra a flu, né? Já recebi mensagem também da clínica que eu levo meus filhos, se eu não vou tomar a vacina. E aí, porque a vacina é coberta pelo plano de saúde, a gente que é brasileiro que aprendeu essa história de que a injeção de graça tem injeção na testa, você realmente aceita tomar a injeção e aí depois você fica com problema. Porque aí você começa a injetar o vírus em você com uma alteração e aí o seu corpo agora tem que lidar não só com a influenza que está de fora, mas com a influenza que está de dentro. E aí você realmente danifica o seu sistema imunológico. Então, gente, você realmente tem que estar atento a isso. Você tem que estar ligado. Você tem que estar ligado que o sistema está aí, não está preocupado com a sua saúde. Ele não está preocupado com o seu bem-estar, mas realmente de fazer a coisa acontecer. Tá? Você não é massa de manobra, você não pode andar na manada. Você tem que sair, você tem que quebrar esse ciclo para justamente respirar, pôr a cabeça para cima e ver que tem muito mais por trás. E parar, na verdade, olhar a visão do jeito que a gente fez agora, do calendário nosso do ano, e ver que, nossa, eu estou sendo exposto há um tempão a muita coisa. E agora está explicado por que agora a gente está lidando com isso. A flu, na verdade, ela é a cereja do bolo depois de um ano inteiro de exposição a químicos. Então, não tem nada a ver com doença. Tanto que tem gente que tem Covid, que tem flu no verão. Eu tenho amigos que estão no Brasil aí, assistindo com a gente, e estão lidando com a mesma coisa. Por quê? Está no verão lá. E por que eles também pegam? Porque é a mesma coisa. Pô, é exposto ao mesmo tipo de químico, é exposto a um monte de metal pesado, um monte de outros vírus, e aí com isso você está lidando com isso. Fora toda a carga de açúcar que infelizmente, você é exposto. Tá joia? Então, quem tem aí no grupo, né? Quem tem, né, eu vi que tem pessoas que já comentaram que tem gente doente, eu vi que tem gente que tá doente. Ah, quem já hoje fez alguma coisa para poder tratar o que você está sentindo aí da sua da flu, influenza. O que que você normalmente faz? Conta para mim rapidinho. O que que você normalmente faz? Escreve aí nos comentários. O que que você faz para poder tratar ah, a, su- o seu a flu? O que que você faz em casa? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, né? Quanto tempo leva para você ficar bom? Oi, Fernando. Oi, Carol, tudo Eu- bom? Sabe o que que eu faço? Ó, eu vou Fala ligar. aí. Eu faço uma coisa assim, esse negócio do açúcar, realmente eu não tinha conhecimento. Eu agradeço muito que se você falou, faz todo sentido, né? Por que que quando uma pessoa tem câncer, tive uma amiga minha que sobreviveu ao câncer, ela cortou açúcar, cortou tudo, nossa, e passou o câncer assim, ó, muito rápido. Foi, os médicos ficaram assim, de boca aberta. Mas eu vou começar a prestar mais atenção nisso aí do açúcar, que realmente é muito desafiador aqui nos Estados Unidos. Eu confesso para ti que é um vício danado esse, principalmente para quem tem criança em casa. Ele entra em casa. É, Você não precisa celebrar o feriado. O doce entra porque eles ficam em todos os lugares. eu já nem celebro muito, mas assim, ó, no dia a dia, se você olhar, tem açúcar em tudo, né? Mas o que eu faço, Fernando, você me diz, eu sempre faço um chá, eu raspo gengibre com limão e mel e tomo e mando tudo para baixo da coberta. No outro dia eles acordam bem. Pronto, aí, tá vendo? Isso ajuda. Agora, imagina quando você tem um corpo que está precisando, né, às vezes é só descansar, às vezes um sono, dormir um pouco, né? E isso já ajuda. Eu tenho um dos meus filhos, ele fica muito mal um dia. Ele
por 10 horas ele dorme e quando ele acorda, parece Fênix. Nunca teve nada. Meu filho mais velho é assim, ele teve Covid, foi pro sol. Aí eles fazem ice bath, fazem ice Já bath. tá. Gente, agora olha só, vamos pensar como seria interessante se ao invés da gente lidar só com o sintoma, né, só com o que está na superfície, a gente lidasse com o corpo, realmente, lidasse com a raiz, de tornar o seu corpo blindado para esse tipo de coisa. Isso parece um sonho, né? Parece que isso é impossível. Eu vou falar para você, não é impossível. Isso é totalmente possível se você tem alguém que vai guiar você nesse processo. Alguém que vai ensinar você a cuidar do seu corpo de uma forma que realmente, que vai ensinar você a conhecer o seu corpo. Que essa é a maior função, ou deveria ser a maior função de um profissional de saúde natural. É ensinar os seus clientes, pacientes, a conhecerem o corpo deles. Porque uma vez que você conhece o seu corpo, você sabe o que você precisa. Você já sabe o que você vai fazer. Você não fica mais refém. Né? Os meus pacientes, eles vêm e eu graduo eles e entrego eles o cara falar, agora o poder é de vocês. Vocês vão e vocês conseguem lidar. E eles conseguem. E eu falo assim, se você não conseguir, eu estou aqui. Eu estou aqui e eu vou cuidar de você daqui para frente, mas você já tem ferramenta. Gente, quando você tem alguém que realmente vai pegar, por exemplo, até que seja um óleo essencial, existem protocolos prontos, você não sabe, né, se o seu corpo precisa exatamente daquilo ou não. E você tem alguém que vai dosar o que você precisa, na medida que você precisa, no tempo que você precisa, e vai descobrir se tem alguma coisa externa que está causando, que está atrapalhando, gente, isso aí encurta muito, muita distância. Faz você correr muito mais rápido. Porque você primeiro acabou o achômetro. Não tem mais achômetro. O achômetro ele vai embora quando você justamente já tem alguém que está lidando com isso. O achômetro acaba quando você já sabe exatamente o quanto tem que tomar, como tem que tomar. E acabou, né? Eu tenho clientes que pegam e só mandam mensagem para mim e falam assim: olha, eu não tô bem, não acordei bem, minha filha não acordou bem, o que que a gente faz? Como ele já tem um arsenal natural em casa, porque ele já passou pelo programa, ele já conhece, ele já tem suplementos em casa, ele já tá todo montado, eu já falo assim: ó, pega isso, 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 e você faz, e a pessoa faz, e no dia seguinte, fala: olha, tá pronto, meu filho está de volta à rotina. Né? Eu contei para vocês, eu tinha um filho que ia fazer uma cirurgia. Ele é especial, ele tem matraca. E a gente ia fazer uma cirurgia muito séria. Já estava mais de um ano marcado. E a cirurgia era na segunda. Na sexta-feira, eu testei ele e eu descobri que ele estava com Covid. Opção A, cancela a cirurgia. Porque quando você descobre que alguém tem Covid, você acha que em pelo menos 15 dias aí sem ter nada, né? Opção B, começa um tratamento natural de emergência. E a gente fez. A gente intensificou na sexta, no sábado, no domingo, na segunda-feira fizeram o teste, não deu nada. Nada, nada. A cirurgia aconteceu, foi um sucesso, testaram tudo. Gente, e é hospital de ponta aqui dos Estados Unidos, referência no tratamento de criança. Eu não estou falando do hospital da esquina, estou falando do hospital mais reconhecido, que é o Hospital da Criança da Filadélfia, que é da UPenn, que é da Ivy League, sabe? Eu estou falando de um hospital referência. Aqui não é qualquer um. E, gente, não deu nada. Nada. E o Jonathan fez a cirurgia e ele voltou e tocou a vida. Quem sabia disso? Eu e minha esposa. Ninguém mais. A gente viu, olhou, a gente orou e falou: vamos tratar. Eu não vou cancelar a cirurgia. Tá mais de um ano marcado. Mais de um ano marcado. Por quê? A gente precisa disso, gente. Isso está aqui, essa ferramenta está na mão de vocês, está à disposição de vocês.
para que vocês encurtem o tempo de vocês e a distância de vocês e melhore a vida de vocês também, sabe? Eu tô trazendo tudo isso para vocês para justamente fazer com que isso faça vocês ganharem tempo. Acabou essa história e por muito tempo só americano tinha acesso a isso, porque até hoje, até onde eu sei, ninguém tem essa formação que eu tenho do Brasil, ninguém. Então, é assim, a gente tem que dar a mão e realmente caminhar junto. A gente está num lugar que tem recursos, que tem suplementação, que tem produtos, que tem o que fazer, né? Que dá para ser testado, dá para ser ajustado diretamente para você. É só você usar desse recurso. Gente, e pensando assim, será que faz sentido para você nesse processo todo, né? Ter alguém que vai cuidar de vocês? É alguma coisa que faz sentido para vocês, né? Eu estou pensando aqui, né? Tem muita gente que tem, né? Eu tenho que pelo menos trazer a possibilidade de você lidar com isso. Manteiga? Vou pedir. Palizão. Fala, Ricardo, tudo jóia? Bem-vindo aí. Eu tenho que pelo menos, gente, trazer para você a chance de você ter acesso a isso tudo que eu tô falando, né? Eu tenho algumas vagas abertas para tratamento. E eu quero poder trazer isso aqui para vocês e ver se faz sentido para alguém ter, né, um profissional, né, treinado que vai testar vocês, que vai realmente ir na raiz do problema. Talvez seu problema não seja flu, não seja influenza. Talvez seu problema seja uma gastrite muito crônica que você tem. Ou seu problema é uma depressão que você não consegue sair. Eu posso dizer que talvez essa depressão está ligada com a falta de equilíbrio do corpo. A gente pode chegar na raiz do problema e lidar. Às vezes o problema está numa intolerância à lactose aí que você tem, numa síndrome de intestino impermeável, ou numa falta de energia. Você faz jejum, faz um monte de coisa e não tem energia, não tem disposição, né? Não vem. Você tenta fazer e não tem. Gente, às vezes o que está faltando para você é realmente achar o equilíbrio do seu corpo. A gente está lidando com a tireoide. Ou você está aqui nessa noite e pensando assim, o meu problema, o médico já falou que não tem cura. Isso já aconteceu comigo. Eu fui diagnosticado com uma doença que não tem cura nas vias normais. Não tem. Nenhuma pessoa que fez o tratamento nas vias normais foi curado da doença do Lyme, a menos que ela tenha sido tratada naturalmente. E quando eu recebi meu diagnóstico, eu não tinha mais chance. Não tinha mais chance. E eu tive que tomar essa decisão de será que para que lado que eu vou seguir? Ou talvez você está aí, o médico já disse, você está com hipertireoidismo ou hipotireoidismo, né? Comecei semana passada o tratamento com a Mary. A Mary é brasileira, está lá em North Carolina. E ela estava com hipotireoidismo. E ela já está tendo resultados só de 2 semanas com o programa. Ela já está tendo resultado que a energia dela voltou. Ela voltou a ter disposição. Ela voltou a ter energia. Ela voltou a fazer as tarefas de casa. O marido falou assim, o que que aconteceu? Aí o marido veio, porque ela começou, agora o marido veio. Então você está aí, gente, pensa comigo, você não pode deixar que um diagnóstico que foi dado para você defina você. Né? Talvez é diabetes que você está lutando. Talvez é uma pressão alta que você está lutando. E isso tudo a gente não pode definir você. E eu tenho, né, um compromisso moral de trazer a possibilidade, né, de você lidar com isso. Então, tem alguém aqui na live hoje que tem interesse em realmente saber mais, de realmente procurar e ver, né? Eu tenho algumas vagas que eu abri
entre hoje à noite e amanhã e na quarta-feira para poder sentar com você, fazer uma pré-consulta e ver se o programa que eu tenho, ele serve para você. Né? O que que a gente faz? Eu tenho um programa que ele foi designado para 3 meses. Em 3 meses, eu consigo ajustar o seu corpo, trazer ele para o equilíbrio e tirar do seu corpo o que não tem que estar aí e pôr no seu corpo o que tem que estar e realmente dar um reset na sua saúde. Com isso, vírus, alergia, tudo isso vai embora. Tudo isso vai, porque o seu corpo vai estar equilibrado, né? E eu tenho algumas vagas ainda para esse mês, que tá aqui para dezembro, que já está começando aí. E eu quero compartilhar isso com você. Se faz sentido para você, eu tenho. E mais, a gente está numa promoção aqui esse mês, que a gente está na Black Friday, né? E quem fecha o programa essa semana está tendo 20% de desconto. Imagina, você tem um programa que você paga, né? Só tem a consulta inicial e mais o acompanhamento de 3 meses. Só de você fazer ele agora e você aproveitar a Black Friday, a consulta inicial e mais parte do programa sai de graça para você. Né? Sai só por US$ 512. Imagina só, sai, porque eu já estou contando aí com desconto. O valor é de 640, que não é nada. Pensando aí o quanto que você está lidando com a sua saúde, o quanto que você está investindo, o quanto você está acelerando o seu processo aí de crescimento, o seu processo de cura, quando está lidando, quanto que custa uma pessoa ser curada de uma diabetes. Né? Eu não estou promovendo, falando assim, olha, eu vou garantir a cura para você, mas eu tenho resultado de pessoas que já fizeram. Se você seguir minha instrução, o caminho que você vai é o caminho da cura. Isso eu posso garantir para você. Se você seguir o protocolo e você seguir o que eu tenho, o caminho natural para o seu corpo vai ser o caminho da cura. Então, tem alguém aqui que tem interesse em querer saber mais, né? Alguém que está interessado em realmente blindar o seu corpo, está interessado em aprender a construir o seu arsenal natural para que você não fique mais à mercê do que está acontecendo. Você tem os suplementos que você precisa para o seu corpo que você pode usar, né? Tem alguém aqui interessado num acompanhamento de 3 meses junto comigo. Eu tenho algumas vagas que eu queria abrir, né? Eu quero só saber se tem gente que tem interesse. Se você tem interesse, eu vou sentar com você e a gente vai realmente conversar e ver se serve para você isso e vamos caminhar, né? Eu tô com a agenda, a minha pré-consulta já aberta, então eu tenho aqui algumas vagas abertas, então vai lá, escolhe uma vaga. Tem alguém aqui que tem interesse? Só para poder ter uma noção. Se tem alguém aqui, se é algo que faz sentido para alguém. Tem alguém aqui? Aqui, ó. Legal, legal. Gabriela, entra no link, aqui já marca para você, tá? E aí você vê um horário que a gente pode sentar e conversar. Até hoje mesmo dá para a gente conversar. Assim que acabar aqui a live, eu posso já sentar com você e a gente já conversar, se faz sentido para você. O primeiro horário é agora às 8, né? 8h15, 8h30. Então dá para a gente conversar. Tem mais alguém que tem interesse? Legal, 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 Carol. Muito bom. Então a gente tem que só ajeitar e caminhar. Muito bom. Gente, uma frase que realmente mudou minha vida e isso virou para mim um mantra, tá? Só pensa aí, se você não arruma tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para ficar doente, tá? Você vai arrumar tempo para ficar doente. Então, realmente, não deixa isso passar. Tá? A gente está numa série de lives e a gente vai caminhar várias coisas. Você vai ter muito ouro que vai ser entregue toda segunda-feira para você. Muito ouro. Só que você tem que pensar e caminhar. Tá? Caminhar realmente e blindar o seu corpo. Pensa que você tem que blindar o seu corpo.
Muito bom, né? Gente, não tem jeito. Você tem que realmente fazer isso. Carol, muito obrigado aí. Realmente é. Gente, e isso, gente, de sair fora da Matrix, a gente tem que sair junto, sabe? Tem muita coisa que tem que ser conhecimento que vai trazer a gente para fora, né? Eu tenho aqui na live gente que já está fazendo tratamento. Eu tenho gente aqui na live que está comigo, está tratando Lyme para criança. Você tem noção disso? Lyme para criança. E não teve limite, não teve. A pessoa está no Brasil e o suplemento, a gente pensou, viu, montou. Deus deu a chance de trazer, de ter alguém que estava por aqui, levou o suplemento para lá, chegou, está começando o tratamento. Gente, criança, imagina você ter o quanto que essa criança vai ganhar de vida, porque a partir de agora, tá, pode deixar, Gabi, eu chamo você. Assim que acabar a live aqui, eu chamo você. Tô contigo, tá? Pode deixar que eu já chamo você aqui. Eu já tenho teu contato, a gente chama, a gente já faz essa conversa hoje mesmo, tá bom? Agora, imagina essa criança que a partir de agora, né, ela teve Lyme, eu tô num grupo de Lyme que muitas pessoas pegaram quando era criança e viveram a vida toda se arrastando. Agora, essa criança que está tratando o Lyme agora, ela está ganhando vida. Por quê? Porque eu tinha um pai e uma mãe que tinham uma visão, foram visionários, viram que era mais barato investir na criança agora do que largar para frente. Então, gente, tratar da saúde é um imperativo. Se você não cuida dela, você não consegue gerar o seu negócio. Tá? Então, se você tem, além da Gabriela que está começando, se tem mais alguém que quer entrar em contato, se entrar em contato comigo ainda hoje, eu posso fazer, assim que eu terminar com a Gabriela, eu já posso fazer uma conversa com você. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero agradecer você que ficou aqui até o final. Foi muito bom estar com você aqui. Tá? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Semana que vem, a gente vai estar junto de novo. Tem uma mosca aqui. Eu não vejo mosca na América, mas agora eu estou vendo. Na semana que vem, a gente vai estar junto de novo às 7. E eu tenho mais um tema que eu vou trazer para vocês aqui que vai realmente revolucionar o seu jeito de pensar. Tá? Eu estou aqui na dúvida entre dois temas aqui. Né? Hoje a gente vai falar. Né? Não, eu não vou contar agora. Eu vou contar. Eu vou deixar para vocês. Tá? Falo. Será que eu falo, querida? Falo. Ó, a direção falou. A diretora falou para falar. Então eu vou contar. Eu vou contar. Então tá, gente. Eu vou contar para vocês. A Maria falou que tem que contar. E então eu vou contar. Eu vou quebrar. Eu vou falar sobre estética do rosto. É isso aí. Quebrando mentiras sobre estética do rosto. Quem está preocupado aí com Botox? Não, tem mais coisa além do Botox. Tem muito mais coisa por trás. Preenchimento, Botox. Eu vou falar, eu vou ensinar você a olhar para as pessoas e se olhar no espelho e saber o que está acontecendo com o seu corpo a partir do seu rosto. Não tem como esconder mais, tá? E eu quero, eu vou falar de maquiagem. Espera. Espera, eu vou falar o que que é espinha, o que que são as olheiras, o que que são marcas no rosto, o que que são pé de galinha, o que que é tudo isso. O que que é preenchimento? Pode deixar que a gente vai falar, a gente vai conversar. Semana que vem, 7 horas da noite. Não perca, compartilha. Não guarda para você. Se você está recebendo aqui, se você recebeu algo aqui hoje, eu vou pedir para você uma única coisa, que você passe isso para frente. Não guarde, passe para frente, transborde para que mais pessoas tenham contato. Gente, se seus amigos aprenderem a lidar com isso, você não precisa mudar de amigo. Porque senão, eu vou contar para você,
Se você começar a melhorar a sua saúde, for em direção à saúde natural, e seus amigos ficarem, você vai ter que mudar de amigos. Então, para você não mudar de amigo, e quem me contou isso foi tem uma família que eu atendo que são americanos, que eles falam assim, a gente conversou, a família, os amigos todos começaram a fazer o programa seu, porque senão a gente queria ir num lugar e comer alguma coisa junto, a gente não queria ninguém criticando a gente, então a gente queria a gente fazendo a mesma coisa. E aí eles realmente fizeram e mudaram o landscape, mudaram realmente o ambiente deles para todo mundo estar fazendo junto. Gente, isso foi fantástico. E é isso que tem que fazer também. Tá? Então, se você está recebendo alguma coisa, recebeu algo que para você foi uma chave, transborde. Passa para frente, semana que vem eu vou falar sobre estética do rosto. A gente vai quebrar mentiras sobre estética do rosto. Não falte. Gabi, eu vou mandar mensagem para você agora aqui. Tá bom? Estou terminando. Gente, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Tá? E eu vejo vocês semana que vem. Tá joia? Um abraço. Tchau, tchau.